Aleluia! Glória a Deus. Eu creio que nessa noite ainda o Espírito Santo tem algo tremendo para derramar sobre você. Quem acredita nisso aí? Em nome de Jesus. Nós estamos em uma noite maravilhosa. Ontem falamos de adoração, hoje nós estamos falando sobre intercessão. E ainda falaremos ainda nesse fim de noite. E eu tenho certeza que você vai ser muito edificado, amém? Levante sua mãozinha e diga: Espírito Santo, eu creio no Senhor e na Tua palavra. Coloque a mão sobre a sua mente, por favor. Diga: Espírito Santo, eu torno cativo agora a minha mente ao Senhor e à Tua palavra. Pai, nós repreendemos toda ação do diabo contra as mentes e os corações dos Teus filhos. Que tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento do Senhor seja agora anulado desse lugar, no nome de Jesus. Que todo nível de espírito maligno, as fortalezas da mente, as fortalezas da alma, que agora sejam quebradas no nome de Jesus. Que a Tua palavra entre livremente nas mentes e nos corações dos Teus filhos. E que saiamos daqui hoje com uma convicção de que em Ti nós podemos vencer todas as nossas guerras. Em o nome de Jesus, diga aleluia! Aplauda o Espírito Santo. Glória a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais um tempo maravilhoso nesse seminário que nós já fazemos há alguns anos aqui em Manaus. Sempre um seminário muito poderoso, muito ungido. E eu tenho certeza que nessa edição de 2023 nós também estamos vivendo isso. Hoje tivemos ontem o apóstolo Gilmar Brito. Hoje, agora mais cedo, o pastor Fábio falando, Fábio Brito também. E hoje o apóstolo Marcos Santos, e amanhã um Marco também, só que ele é Feliciano. Está tudo casado, irmão, foi tudo top o negócio. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você, diga aleluia. Irmãos, quando nós falamos de oração e intercessão, nós falamos de batalha espiritual, sim ou não? Falamos de guerra, sim ou não? Isso nós precisamos entender. Como cristãos, nós vivemos um período constante de níveis de batalhas espirituais. Agora, eu acredito, queridos, que enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos entender a nossa posição de domínio. Jesus, Ele veio trazer liberdade para você, quem crê nisso aí? Jesus veio trazer domínio sobre a tua vida. Agora, muitas vezes, como o pastor Fábio falou aqui mais cedo, a gente acha que quando está posicionado espiritualmente, nós vamos passar por batalhas. Já vem logo aquela, olha, cuidado com a guerra, o diabo vai se levantar, cuidado com a luta, vai vir uma luta aí, vai vir uma batalha aí. E aí o crente que era para entender que estando posicionado, ele está fortalecido, ele passa a ser aquele crente que agora ele se defende, porque ele sabe que porque ele é crente, o diabo vai vir contra ele. Agora, irmãos, isso aqui é muito forte. Jesus morreu na cruz por você, sim ou não? Ele não morreu na cruz para te fazer um escravo, Ele morreu na cruz para que você dominasse. É por isso que Jesus quer que nós venhamos ser amadurecidos espiritualmente. Nós não fomos salvos para sermos vítimas desse mundo, nós não fomos salvos para sermos vítimas das circunstâncias. Você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você responde pelo nome que está acima de todo nome. Você responde pelo nome que está acima de toda autoridade, que está acima de todo governo, que está acima de todas as leis. Eu e você, enquanto igreja, respondemos ao nome do Senhor Jesus. Quem pode dizer amém? Só temos que entender isso. Eu quero trazer para você um contexto do livro de Efésios. E o livro de Efésios é um livro muito rico.
Eu digo para você que a carta de Paulo aos Efésios é uma das cartas mais ricas do Novo Testamento. Porque ele detalha a questão ministerial, ele detalha acerca do nome de Jesus, ele fala de que somos esses filhos, que somos chamados por ele para vivermos debaixo de um domínio extraordinário. Quando ele chega no capítulo 6, ele já vem falando de níveis de batalhas e que nós precisamos estar fortalecidos nele. O livro de Efésios é um livro rico. Agora eu quero falar para você, a partir aqui do capítulo 1, vou começar pelo verso 15, nós vamos seguindo, eu e você, diga aleluia. Então leia comigo. Paulo começa dizendo assim: por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no nome de e do amor que vocês demonstram para com os santos, eu não deixo de dar graças a vocês, mencionando-os em minhas orações. E qual é a oração que o apóstolo Paulo fala? Ele vem falando isso. Eu peço, eu oro, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês o espírito de sabedoria. A igreja precisa ter espírito de sabedoria. Ele continua falando, o espírito de revelação e o espírito do pleno conhecimento dele. Essas são armas poderosas que a igreja precisa ter. Ei, como crente, você não é vítima da circunstância. Paulo, quando fala à igreja de Éfeso, ele diz: eu oro para que o Senhor dê a vocês entendimento espiritual. Queridos, como cristãos, nós precisamos de entendimento espiritual. Ele continua falando no verso 18, ele diz assim: eu oro também, ou seja, ele também está orando por isso, para que os olhos de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual Ele os chamou. E que esperança é essa, igreja? As riquezas da glória, da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Se como igreja nós entendermos que existe uma riqueza gloriosa e uma herança que vem dele, agora que herança é essa? Eu acho poderoso que a Bíblia diz que nós somos herdeiros em Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Ei, se você é herdeiro em Deus, significa que tudo aquilo que Deus tem é seu por herança, sim ou não? É seu por direito. Então Paulo aqui está dizendo: eu oro para que vocês conheçam isso. Vocês precisam conhecer, igreja, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder. Olha para mim, ei, existe um poder que flui das tuas mãos. Levanta a sua mãozinha aí, por favor. Levanta a sua mãozinha para os céus. Ei, existe um poder que flui dessas mãozinhas, e se essas mãozinhas declararem o poder do nome de Jesus, o que a Bíblia chama a incomparável força e poder que vem a partir dele para a tua vida, eu te garanto, você para de ser vítima das circunstâncias e se torna um vitorioso em Cristo Jesus. Aplauda ele. Verso seguinte, o verso 20, ele vem continuando nessa oração. Ele diz assim: esse poder que ele exerceu em Cristo. E que poder é esse que ele exerceu em Cristo? O poder que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez assentar à sua direita. Onde? Olha isso, irmãos. Em um lugar muito acima de todo governo, muito acima de toda autoridade, muito acima de todo poder, muito acima de todo domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era que está por vir. Coloca o verso posterior, o verso 22, ele diz: e Deus colocou todas essas coisas debaixo dos seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Olha a oração de Paulo. Ele fala de um poder e de uma autoridade. E ele ora para que você tenha esse entendimento.
Se a igreja tiver o entendimento de quem ela é, ela para de ser vítima e ela se torna protagonista. Você não foi chamado por Cristo Jesus para viver em um mundo largado como qualquer um outro. Não. Existe um poder, existe um poder glorioso de Deus na tua direção. Agora, quando ele fala desse poder, ele diz que tudo está debaixo dos seus pés. Ele diz que Deus designou tudo debaixo dos seus pés. Por quê? Porque esse nome, o nome de Jesus, é o cabeça de toda a igreja. Ele é a plenitude, diga aleluia, que está acima de toda e qualquer circunstância. O nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus está acima dos problemas do seu casamento. A autoridade do nome de Jesus está acima dos problemas financeiros que você possa estar vivendo. A autoridade do nome de Jesus está acima dos problemas do seu ministério. A autoridade do nome de Jesus está acima de toda e qualquer circunstância que possa abalar a tua vida, crente. Se você entender isso, se você tomar posse dessa autoridade que está sobre a tua vida, eu tenho certeza, tudo aquilo que Satanás tem te prendido, tem te segurado, tudo aquilo que o diabo tem conseguido te paralisar, quando você entende o conhecimento profundo de Deus e usa a autoridade do nome de Jesus, Ele te faz viver o que você nunca viveu. Ei, nós estamos aqui para entender a profundidade daquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, e hoje você vai sair desse lugar com pleno conhecimento de Deus. Hoje a oração de Paulo vai se manifestar na tua vida, e você vai parar de ser vítima, você vai passar a ser aquele que na autoridade do nome de Jesus vence todas as suas batalhas. Porque é para isso que Ele nos chamou. Irmãos, isso aqui é algo que nos impressiona, porque Deus quer que nós saibamos isso. Paulo está dizendo que ele ora por isso, para esse espírito de sabedoria, esse espírito de revelação do pleno conhecimento de Deus. Ele não está falando de um conhecimento raso, ele está falando de um conhecimento íntimo. Ele está falando de um conhecimento profundo, sabe? E aí ele começa a falar da virtude de tudo isso. Paulo ora a Deus, irmãos, porque ele tem o desejo que a igreja tivesse essa percepção. Ele tem o desejo que a igreja tivesse essa revelação de quem de fato a igreja é. Nós precisamos entender isso como igreja. Se Paulo, na palavra do Senhor, ora a respeito disso, é porque Deus quer conceder à sua igreja, Deus quer conceder a mim e a você, Deus quer que nós saiamos do raso que nós estamos e venhamos verdadeiramente mergulhar debaixo de uma intimidade poderosa com Deus. Quando você orar, você vai orar com fé. Quando você interceder, você vai interceder com fé, crendo que o nome de Jesus pode todas as coisas. Muito se fala, irmãos, que o crente, ele tem três principais inimigos, ou três tipos de inimigo, que é o mundo, a carne e o diabo. Agora, se isso for verdade, nós precisamos entender que a Bíblia nos dá autoridade para lidarmos com todos esses níveis de guerras. A Bíblia fala de uma autoridade que nos faz vencer todos esses desafios. E a propósito, irmãos, tem aqueles crentes que estão sempre passando por lutas, tem aqueles crentes que estão sempre passando por desafios, tem aquele crente que você se aproxima dele, ele já diz: eu estou em guerra, é muita prova. Quem aí conhece um crente desse, diga aleluia. O tempo todo ele está na guerra, o tempo todo ele está na prova. Estou no deserto, varão.
Varão, eu estou no deserto, varão, eu estou na prova, varão, eu estou na luta. Ele nunca sai da luta, ele não vence nunca aquilo. Parece que o crente nunca está bem, parece que toda vez que você encontra o crente, ele está passando por dificuldade. Esse crente ainda não entendeu quem ele é. Ele ainda não entendeu a autoridade que está sobre as suas mãos. Ele ainda não entendeu essa revelação que Paulo diz, desse conhecimento profundo da verdade. Eu tenho certeza, queridos, que é isso que Jesus veio fazer. Jesus veio para dar autoridade à sua igreja. Eu não sei se você sabe, mas quando Deus formou o homem, Deus soprou sobre as suas narinas, sim ou não? Lá em Gênesis a Bíblia fala isso. E o ruá de Deus, a vida de Deus veio sobre o homem. E o homem passa a ter autoridade, porque quando Deus sopra sobre o homem, Deus olha para o homem e diz assim: domine sobre tudo que está aqui. E o homem sai debaixo da autoridade do domínio. Deus enche ele com vida, enche ele do Espírito e dá a ele a autoridade para dominar. Aí Satanás vem e bagunça a história toda. O homem peca, perde a conexão com Deus. E além de perder essa conexão com Deus, a conexão e a essência do diabo entra no homem. E pelo fato da essência do diabo entrar no homem, agora esse homem é pecador. E a Bíblia fala que todos pecaram e foram o quê? Destituídos da glória de Deus. Aquela glória que habitava o homem, essa riqueza gloriosa que Paulo fala nesse texto de Efésios 1, que está sobre o homem, agora ele perdeu. O homem perdeu o domínio, entregou o domínio a Satanás. Agora Satanás domina esse mundo. Mas a Bíblia fala que Jesus Cristo veio à terra e se fez homem. E morreu por mim e por você, diga aleluia. E quando ele morre, no terceiro dia ele ressuscita. Ele vai lá no inferno. Ele toma de volta as chaves, a autoridade. E ele dá essa autoridade à igreja. Agora aquele homem que estava morto nos seus delitos e pecados, a palavra do Senhor nos diz que mais uma vez Jesus vem. Os discípulos começaram a perguntar: e aí, tu ressuscitou? É agora que vai vir esse reino que Isaías profetizou? É agora que vai vir esse reino que Daniel escreveu? É agora que as visões de Daniel vão se cumprir, um reinado que nunca vai ter fim? Ele olha e diz assim: não vos importa saber os tempos ou épocas, isso Deus tem sobre o seu domínio, mas vocês vão receber um poder, e quando esse poder vir sobre vocês, vocês serão as minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, na Judeia e em toda a Samaria, em todos os confins da terra. Quando esse poder se manifestar sobre vocês, essa autoridade se manifestar sobre vocês, aí sim o reino de Deus nasce, e o reino de Deus nunca mais vai ter fim. Eu quero dizer para você que esse domínio, que essa autoridade, quando em Atos no capítulo 2 a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo, esse ruá mais uma vez se manifestou sobre a igreja. E assim como foi em Gênesis no capítulo 1, quando Deus forma o homem e dá a ele autoridade, Gênesis 1 e 2, no processo de formação, agora em Atos no capítulo 2, mais uma vez Deus traz o homem, restaura o homem, e através do poder do seu Espírito lhe dá autoridade. Você recebeu autoridade em Deus. Quem pode dizer aleluia? Então não existe essa de ser fraco no Senhor. Você só pode ser um crente fraco em Deus se lhe faltar conhecimento. Você só pode ser um crente fraco em Deus se você não tiver o pleno conhecimento da verdade. Se você não viver por essa verdade,
Se você não vive pela verdade e pela autoridade da palavra, não tem como você exercer essa autoridade. A Bíblia diz que nós fomos criados para viver uma vida vitoriosa nele. A Bíblia diz que nós reinaríamos nesse mundo, governaríamos nesse mundo. A igreja precisa entender a sua posição em Cristo Jesus. Você precisa, queridos, em nome de Jesus, parar de olhar, eu tenho habilidade, eu não tenho habilidade. Não é uma questão de habilidade, é uma questão de autoridade. Isso é muito poderoso. Eu não sei se você está entendendo isso, mas como igreja nós precisamos entender a autoridade que há no nome de Jesus. No verso 17 ele está dizendo: eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês o espírito de sabedoria, de revelação e de conhecimento dEle. Querido, se isso não fosse possível, o Espírito não teria feito essa oração através de Paulo. E se Paulo fez essa oração, é porque esses 3 fatores são importantes para a igreja. A igreja precisa entender e se utilizar dessas sabedorias. A igreja precisa entender a revelação que existe no nome dEle, mas para que isso tudo aconteça, a igreja precisa ter o pleno conhecimento dEle. O ponto é que hoje nós vivemos uma era em que a igreja é rasa. É uma igreja habituada a ouvir mensagens que confortem o seu coração. É uma igreja que, se o pastor exorta, ele já quer mudar de igreja. Eu vim aqui para ser confortado com uma palavra e o pastor exortou a igreja. Hoje se prega o Jesus do amor e da bondade. Não se fala mais do Jesus da santidade e da justiça. E aí a gente está acostumado às campanhas das 7 sextas-feiras da vitória, as campanhas das 8 sextas-feiras dos milagres, dos 10 domingos de não sei o quê. E aí a gente fica baseado nas rosas, nas cornetas, nos saus da vida, nos panos, nas águas, e não busca o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. Aí a gente vive uma igreja refém, uma igreja frágil. Se Paulo está fazendo essa oração, irmãos, é porque é necessário para a igreja. Coloca o verso 20 e 21, olha o que Paulo está dizendo. E esse poder ele exerceu em Cristo. E através desse poder ele ressuscitou Jesus dos mortos. E aqui está o mais poderoso. Ele resgata Jesus. Ele o faz assentar à direita de Deus, nas regiões celestiais, muito acima. Não é que esteja acima, ele diz muito acima de todo governo, muito acima de toda autoridade, poder e domínio, acima de todo nome que se pode mencionar, não apenas nesse mundo, mas também naquele que há de vir. Notem uma coisa aqui, ele diz que ele ressuscitou Jesus dos mortos e os fez assentar. Ele trouxe ele da sepultura, ele o levantou dos mortos, e ele colocou ele em um lugar de autoridade, o lugar em que a Bíblia chama de regiões celestiais, muito acima de todo domínio, de todo principado, de toda potestade. Existe autoridade no nome de Jesus. Quando nós falamos sobre principados, muitas pessoas nem sabem bem o que isso quer dizer. Ela já pensa logo em demônios. Mas principado fala de governo, principado fala de autoridade. Eu acho muito poderoso num texto lá de Daniel, no capítulo 9, quando a Bíblia está falando sobre um período de oração de Daniel, e o anjo desce e diz assim: Daniel, você é um homem muito amado. Logo depois, no capítulo 10, depois daquela perseguição que vocês conhecem, que Daniel sofreu para ser lançado ali na cova dos leões, toda aquela situação, a Bíblia nos diz que Daniel faz um período de oração de 3 semanas, de 21 dias. Ele diz
tudo aquilo que é coisa boa, eu me abtive de tudo aquilo. Ele não bebeu vinho, ele não comeu pão, ele esteve em oração. Mais uma vez o anjo do Senhor vem e diz: Daniel, você é um homem muito amado. Ei, olha para mim, quando você tem conexão com Deus, Deus ama você. E algo extraordinário acontece. Ele diz: Daniel, você orou por 21 dias, mas eu quero te dizer que no primeiro dia que você orou, Deus ouviu a tua oração. Só que quando eu desci para te dar o recado, o príncipe da Pérsia me segurou. E ele diz: foi preciso que Miguel viesse. Ele diz: olha, deu o recado, estou voltando, porque quando eu subir, o príncipe da Pérsia vai ser vencido, mas logo depois vem outro príncipe, o príncipe da Grécia. Mas Miguel, algumas versões diz o príncipe de vocês, outras versões diz o príncipe de Israel, me ajudará na batalha. Então, principado fala de posições celestiais, tanto para demônios, quanto também posições angelicais. Existe uma legião de anjos que estão para servir você, quem pode dizer aleluia? Ei, existe uma legião de anjos que estão para servir você, quem pode dizer amém? Isso é muito poderoso. Quando a gente estuda a etimologia da palavra principado, fala de o primeiro em autoridade. Então, aqui nós estamos falando de decretos de autoridade. Isso faz muita diferença, irmãos. Nesse ministério, eu sou o pastor dessa igreja. E como pastor dessa igreja, eu tenho outros pastores que estão funcionando conosco, que nos ajudam a conduzir o rebanho do ministério. Mas esses pastores, quando o pastor da igreja fala, eles se submetem, porque eles entendem que existe alguém que é a autoridade espiritual sobre as suas vidas. Eu, enquanto pastor desse ministério, tenho um pastor, que é o apóstolo René Terranova, que é o meu pastor. Então, quando ele diz, eu me submeto à autoridade dele, porque ele é o meu pastor. Existem níveis de autoridade que nós precisamos viver. E quando nós olhamos o verso 21, a Bíblia está falando que esse nome está acima de todo o governo. Quando a gente olha essa palavra governo aqui, ela significa duas coisas. Primeiro, governo é a autoridade que governa. Segundo, esse governo fala de leis e decretos que governam. Então, aqui a palavra do Senhor está dizendo que esse nome, o nome de Jesus, está acima de toda autoridade. Quem pode dizer aleluia? Isso também, essa palavra governo fala de decretos que governam. Então o nome de Jesus também está acima de toda a regra que foi feita. Sabe, queridos, existem coisas na sua vida que, se você for olhar as circunstâncias, é impossível você vencer, sim ou não? Tem coisas que você olha, não dá, game over, acabou, não tem como avançar, não tem como viver isso, não dá para vencer aquilo. Mas quando você dobra os seus joelhos e diz: Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, todo governo se desfaz, todas as circunstâncias caem por terra, todas as leis, todas as regras, tudo tem que se submeter ao nome que está sobre todo o nome. Igreja, entenda que existe autoridade no nome dele, mas se você se posiciona verdadeiramente, você vive aquilo que os normais não vivem. Aplauda ele. É o nome que está acima de todo nome. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi assentado. Deus o fez assentar em sua própria direita, nas regiões celestiais. Ele não diz um pouco acima, ele não diz acima, ele diz muito acima. Muito acima de toda a regra, muito acima de todas as leis, muito acima de todos os governos. Existe autoridade no nome de Jesus. Irmãos, quando nós usamos o nome de Jesus, quando nós declaramos o nome de Jesus, talvez
você não faça ideia do que esse nome representa. Mas, irmãos, não pode haver lugar para a dúvida. Quando você usa o nome de Jesus, não pode haver espaço para a incredulidade. Sabe, às vezes nós temos que parar de nos questionar, irmãos, se eu tenho poder ou não tenho, se eu tenho habilidade ou não tenho, se eu posso ou não posso. Entenda, se você usa o nome de Jesus, eu quero que você fique com essa frase no seu coração. Quando se trata, irmãos, do nome de Jesus, não é uma questão de habilidade, não é se eu posso ou se eu não posso. O nome de Jesus é uma questão de autoridade. Nós temos que pensar sobre isso. Irmãos, um policial sai da sua casa, bota a sua fardinha. Não vou perguntar se alguém aqui é policial, mas certamente tem alguém aqui que é. Ele bota a sua farda. E ele vai lá para a rua, de repente ele está ali naquela questão de guarda de trânsito e tal. E pode vir o carro de quem for. Se o policial estiver com a farda de policial, ele tem a autoridade de um policial, sim ou não? E se ele diz, pare, todo mundo tem que parar. Quem é esse cara para mandar eu parar? Ele está revestido de autoridade. Pode ser o carro que for, se ele colocar a mão, tem que parar. Quando nós que servimos a Jesus Cristo, entendemos que não é porque eu não sei falar direito, sabe? É porque eu não sei muito bem orar, sabe? Não é sobre a sua habilidade, é sobre a autoridade. Essa fé que Deus pôs no início, quando o Espírito Santo veio sobre o homem, é tudo aquilo, queridos, que nós precisamos. Então a palavra de Deus fala que Deus repartiu a cada um a medida da sua fé. Então quando você confessou a Jesus, o Espírito Santo veio sobre você, a graça do Senhor se manifestou sobre a sua vida. Queridos, entenda, creia, Jesus entregou a você tudo aquilo que você precisa. No dia que você nasceu de novo, você recebeu a autoridade, diga aleluia. No dia que você nasceu de novo, você recebeu domínio sobre o império das trevas. Quando você nasceu de novo, você recebeu autoridade contra todo nível de principado, potestade, regra, governo, no nome de Jesus, que está acima de todo o nome. Quando você confessou a Ele como Senhor e Salvador, e Ele entrou na sua vida, todos os problemas, todas as circunstâncias, tudo aquilo que te impede ou te impedia de viver uma vida em Cristo Jesus, uma vida maravilhosa no Senhor, tudo isso está debaixo dos teus pés. A questão é que a igreja não sabe disso. Eu tenho falado aqui sobre vida no Espírito, nós estamos em uma série aqui na igreja. E recentemente eu falei uma historinha de um homem que era um rei. Esse rei tinha um governo e um filho que era o príncipe. Um reino contrário veio contra ele, abateu o rei, levou algumas pessoas como reféns, inclusive o seu único filho. Esse menino que antes era filho do rei, tinha autoridade do rei, agora ele se torna um escravo. Quando acorda o dia, ele desde pequenininho aprendeu, ele ia para o campo, ordenhava as vacas. Depois que ele arrumava as vacas, todos os animais, ele pegava a água e levava para o rei tomar banho. Depois que ele fazia tudo isso, ele preparava o café do rei. E ele passou fazendo isso 20 anos. Todos os anos o rei mandava uma comitiva para ver se encontrava o menino. 20 anos depois eles encontram o menino. Leva o menino de volta para o reinado. Quando o menino volta, aquela festa maravilhosa, o rei voltou, o príncipe voltou, aquela coisa linda. O menino dorme em casa agora, na casa do seu pai. Ele acorda numa manhã maravilhosa, e quando ele acorda, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai o quê? Ordenhar as vacas. As pessoas olham para ele e dizem, o que você está fazendo aqui, rapaz? Eu estou cuidando das vacas. Você não faz isso, você é filho do rei. Vem para cá. Quando dá férias, já pega com 2 baldes de água, levando a água. Por que você está fazendo isso? Eu estou levando água. Aqui você não faz isso, você é filho do rei. Agora ele já estava preparando a comida. O que você está fazendo na cozinha? Eu estou preparando a comida. Não, aqui somos nós que preparamos para você. Você é filho do rei.
Infelizmente isso acontece com muitos de nós. Já fomos salvos e libertos pelo nome de Jesus Cristo, mas ainda vivemos como se estivéssemos debaixo do domínio do inimigo. Vivemos uma vida na casa do rei, mas fazemos as mesmas coisas igual quando nós éramos escravos. Aí a gente não entende que quando falta dinheiro para alguma coisa, a gente pode dobrar os joelhos e orar, emitir um decreto profético, crer e viver um novo tempo sobre as nossas vidas, mas a gente acha que tem que ser refém do reino dos sentidos. Se eu não consigo ver, não acontece. Se eu não consigo tocar, não é real. Ora, a Bíblia diz lá em Hebreus no capítulo 11, ora, a fé é a certeza das coisas que não, e a convicção daquilo que eu espero. O reino de Deus está acima de todo nível de governo, regra, principado, potestade. Se nós entendemos quem nós somos, ei, eu estou dizendo isso para você, porque você precisa parar de viver a mesma vida de quando você era escravo. Você não é mais um escravo, você tem dentro de você a presença do Espírito de Deus, você tem dentro de você a presença do Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, toma posse dessa autoridade, creia nisso, viva isso e saia do lugar onde você está. Agora, meu apóstolo, como é que eu vou receber isso? Aplauda Jesus. Como é que eu vou receber isso, meu apóstolo? É quando eu levantar as minhas mãos e receba. Não. Quando a igreja tiver sabedoria, revelação e conhecimento pleno da palavra. É o que Paulo disse em Efésios 1. Essa era a oração de Paulo, irmãos. Como igreja, nós precisamos ter sabedoria que vem do alto. Como igreja, nós precisamos ter a revelação da palavra nos nossos corações. Como igreja, nós precisamos ter o conhecimento pleno de Deus. E como é que eu tenho conhecimento pleno de Deus, queridos? É na campanha? É na campanha? É onde? É na palavra. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Mas mediante o que? A fé. Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento. A fé é o 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 fundamento. E como é que nós adquirimos fé, irmãos? A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra. Na etimologia dessa palavra, essa palavra ouvir, a fé vem pelo ouvir e ouvir. Nós sempre ensinamos aqui à igreja isso. No hebraico não tem acentuação para ênfase. Todas as vezes que se dá uma ênfase para um texto, se repete o texto. Por isso, quando Jesus fala em verdade, Ele está dando ênfase ao texto. Ele está dizendo, estou dizendo a verdade. Quando a Bíblia fala ai, o 3 é a maior repetição dentro do hebraico, então é algo muito profundo. Por isso em Isaías no capítulo 6, os anjos dobravam e diziam o quê? É o Senhor dos exércitos. Não é que eles ficam cantando uma música, porque santo, santo, santo é a máxima santidade que existe, porque se repetir 3 vezes é a máxima ênfase que se pode dar. Então, quando a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra, então fala que você tem que ouvir, e 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 ouvir, até que a verdadeira fé seja semeada no teu coração. Porque se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, quem aqui vai no culto todo domingo? Já está cheio de palavra, sim ou não? Então você já estava cheio de fé.
Mas é assim que acontece? Porque é ouvir e ouvir e ouvir e ouvir até que isso seja verdade real dentro de você. Porque a maioria de nós, irmãos, ouvimos palavras poderosas dos púlpitos das nossas igrejas, mas isso não entra no nosso coração. É a gente ouvir uma palavra poderosa, o pastor dizer decretos proféticos extraordinários da palavra de Deus para as nossas vidas, mas a gente não acredita naquilo. Nós não entendemos isso, não mergulhamos nisso. Aí quando a gente chega nas nossas casas, o marido dá um grito, parece que tudo aquilo que o pastor falou já bateu em retirada. O pastor falou palavras poderosas, que você ia ser próspero e bem sucedido. Você chega na sua casa, abre a sua geladeira, um rio de águas vivas. Aí a fé já foi embora. A fé é a firme convicção daquilo que você não está vendo. Por isso que a Bíblia nos fala sobre a paz que excede todo entendimento. É você ver, aquilo está dizendo algo para você, mas você olha para aquilo e diz assim: isso não vai me abalar. É você sair de um culto, declarando na autoridade do nome de Jesus. Aí quando chega em casa tem um relatório contrário, tem um WhatsApp diferente que já mexe com o teu coração. Parece que você quer se abalar. Mas a palavra de Deus diz. A vizinha fofoqueira, aleluia, vem e diz, fala alguma coisa para você, mexe com você. Mas a palavra do Senhor me diz. Nós precisamos viver não por aquilo que a vizinha diz, precisamos viver não por aquilo que as pessoas falam, nós precisamos viver por aquilo que a Bíblia fala ao nosso respeito. Para de ficar ouvindo as circunstâncias, ouça a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir essa palavra, até que você creia nela e viva ela. Eu creio que na autoridade do nome de Jesus, nós vamos viver dias extraordinários. Quem pode dizer aleluia? A palavra nos diz, em um dado momento, lá estava Jesus sendo batizado. É um dos poucos momentos que você vê os três em um único verso. A Bíblia fala que Jesus Cristo, o Filho, foi às águas. E quando o Filho vem às águas, uma pomba dos céus, que é o Espírito Santo, desce sobre o Filho. E uma voz dos céus brada: esse é o meu amado. A ele o quê? A ele o quê? Esse é o meu Filho amado, a ele? A ele o quê? Meu Deus, igreja. Esse é o meu Filho amado, a ele? Não, a ele ouvi. Algumas versões falam, né? Aquele que me compraz, enfim. No qual me compraz. A ele dá ouvidos. Nós precisamos dar ouvidos a ele. É por isso, irmãos, que nós temos que encher o nosso coração da palavra. Porque se nós não enchermos o nosso coração da palavra, irmãos, qualquer palavra contrária vai desfazer aquilo que nós ouvimos nos púlpitos das nossas igrejas. Eu acho poderoso quando a Bíblia diz que o nome dele está por cima de todo o governo. Está colocado acima de todo o governo, está acima de todas as leis. Ei, isso é poderoso. Eu quero que você diga aí, diga: eu sou do governo dos céus. Diga de novo: eu sou do governo dos céus. Então não importa onde você vá, não importa o que diga a você, não importa se estão roubando, se isso ou aquilo, você é do governo dos céus. E se você é do governo dos céus, ainda que 1000 caiam à tua direita, à tua direita, 10.000 à tua esquerda, você não vai ser abalado. É o que a Bíblia fala. Se você faz parte do governo dos céus, você não é uma pessoa comum.
É isso que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia fala em Efésios 2, verso 1, coloca aí por favor. Diz assim: e Ele vos deu estando vós o quê? Mortos. Quando nós estávamos mortos, Ele nos deu vida. Quantos aqui podem dizer: eu estou vivo? Eu estou vivo. Eu tenho consciência da vida. É por isso que nós não podemos viver uma vida como se fôssemos vítimas das circunstâncias. Para de viver uma vida normal. Para de viver por aquilo que você vê, por aquilo que você ouve, por aquilo que você toca. Você não caminha por vista, você caminha por fé. Aqui Paulo está dizendo: nós estávamos mortos, agora nós temos vida. É essa a consciência que Deus quer que nós tenhamos, irmãos. Pense nisso, por favor. Por que será que Jesus morreu por você? Por que será que Jesus deu a vida por você? Por que Jesus se entregou, meu amado e minha amada, pela sua vida? Pare e pense: o Criador do mundo inteiro, aquele que fez todas as coisas, Ele morreu por você. Eu quero que fique gravado essa palavra no seu coração. Ei, Jesus morreu por você. Ele te levantou para te dar uma nova vida. Quem crê nisso aí? Então, em nome de Jesus, para de viver essa vida de refém. Para de viver essa vida de sofrimento. Não deu porquê. Esse é o grande problema. A gente fica arrumando desculpa, porque não deu. Eu não consegui porque. Esse é o grande problema, irmãos. Os nossos pastores aqui, os nossos 12, nos conhecem muito bem. Tanto eu quanto o Natier. A gente é gente de solução, queridos. A gente quer ver solução. Tem alguns que até brincam: o apóstolo vai dizer que é fácil. É porque para a gente é fácil. É porque a gente crê assim, a nossa mente funciona assim. Porque se você olha para um problema e diz que ele é difícil, ele vai ser o quê? É difícil. Esse é o grande problema da vida. A sua vida sempre vai depender de como você enxerga os problemas que você passa. Aí você começa a andar como um escravo do reino dos sentidos, que não vai dar, que não funciona, que não tem como. Para de viver uma vida de sofrimento, vive uma vida nele. Ei, quando você olha para o alto e crê que do alto vem o seu socorro, que os teus sonhos estão nele, recuse-se em nome de Jesus a ser derrotado pelo diabo. Recuse-se em nome de Jesus a viver uma vida espancado pelo diabo. Em nome de Jesus, se recuse a isso. A Bíblia fala, Efésios 2, coloca aí, verso 2 e 3. A Bíblia diz assim: que ele... Ei, Efésios, passa por favor. Verso 2, verso 3. Seguiam a multidão, e eram igual a todos os outros, cheios de pecado e obedientes à ordem desse mundo. Muitos de nós ainda somos assim. Seguimos a multidão, andamos iguais aos outros que não servem a Jesus. Queridos, a Bíblia diz que existe diferença entre o que serve e o que não serve, sim ou não? Existe. Mas muitos de nós ainda andamos iguais à multidão, iguais aos outros. Muitos crentes até cheios de pecado e desobedientes, andando como o mundo anda. E o verso continua: fazendo coisas ruins, para os quais as nossas paixões ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Olha que poderoso: estávamos debaixo da ira de Deus, tal qual como todos os demais. Verso 4 e 5. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu imenso amor que nos amou, quando nós ainda estávamos mortos nos nossos pecados, Ele nos deu o quê? Juntamente com Cristo, pela graça, vocês são. Isso é muito forte. A Bíblia diz: e Ele nos levantou juntamente com Cristo.
Quando Cristo foi levantado dos mortos, Deus me tinha em mente, Deus tinha você em mente. Isso é poderoso, sim ou não? Porque nós fomos levantados juntamente com Ele. Coloca o verso 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez o quê? Com Ele assentar nas regiões celestiais. Olha isso. Você está vendo isso? Ele nos fez assentar juntamente com Ele. E onde é que Ele se assentou? Nós fomos no mesmo lugar que Ele está, muito acima de todo governo, muito acima de toda regra, muito acima de toda autoridade, muito acima de todo domínio, muito acima de todo poder. Meu Deus, alguém pode gritar aleluia? Nós temos que entender que esse poder está operando em nós. Então onde você vai, o reino de Deus está. Onde você vai, o reino de Deus aparece. Ei, nós podemos todas as coisas nele. É o que diz a palavra de Deus. Ele disse: em mim nada podeis fazer. Então, se as coisas não estão funcionando como você gostaria que estivessem, é porque talvez você está deixando de caminhar com Ele, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas Ele nos arrancou de onde nós estávamos e nos fez assentar no mesmo lugar onde Ele está. E a Bíblia diz que Ele está num lugar à destra do Deus Todo-Poderoso, acima de todo nome, de todo principado, de toda potestade, de todo governo, de todo domínio, de todo poder, de toda lei, de toda regra. Esse é o nome de Jesus. Esse é o nome de Jesus. Esse é o nome de Jesus. E Ele é Jesus, Jesus Cristo. Quem sabe o que quer dizer Cristo? Meu Deus. Meu Deus. Cristo quer dizer o quê? Meu Deus, ungido. Vem da palavra grega Christos. Christos fala de unção. Agora, eu não sei se você sabe, mas no Antigo Testamento, quando os sacerdotes e os profetas, eles iam para algum lugar e eles delegavam autoridade sobre alguém, eles derramavam um óleo de unção sobre essa pessoa. 1 Samuel capítulo 16, a Bíblia diz que Deus fala com Samuel: enche o teu chifre de azeite, vai até a casa de Jessé, que mora em Belém. Chama Jessé para o sacrifício, acontece aquela parada toda, entra Samar, entra Abinadab, e Deus olha para ele e diz assim: Samuel, para com essa parada, você está olhando as aparências, eu olho o coração. Mandou passar todos os filhos, passaram-se todos. O profeta olha para Jessé e diz assim: cara, acabou teus filhos? Ele diz: não, ainda falta um, está cuidando das ovelhas, o bichinho, manda chamá-lo. E a Bíblia diz que quando Davi aparece, Deus brada no coração do profeta: é isso, levanta e o unge. A Bíblia diz que Davi entra no meio dos seus irmãos, o profeta pega o chifre cheio de azeite do primeiro verso do capítulo 16 e derrama sobre a cabeça de Davi. Porque no original essa palavra é lambuzado de óleo. Não é como a gente faz hoje, né? Pega um óleozinho assim, ó. É lambuzar de óleo. Por isso que a Bíblia faz referência quando o óleo que cai e que vem descendo sobre a barba de Arão. Irmãos, era um negócio muito doido. Era óleo descendo, óleo descendo, óleo descendo. E aí Jesus Cristo é o ungido. Quem tem Jesus aí, igreja? Quem tem Jesus aí? Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo o que eu estou falando? Se Jesus, ó Cristo, ó ungido, está dentro de você, meu filho e minha filha, essa unção poderosa, essa unção sobrenatural está dentro de você. E se está dentro de você, existe autoridade nesse nome. E se existe autoridade nesse nome, nele você pode todas as coisas. No nome de Jesus. Isso é muito doido, irmãos. É forte demais.
Coloca aí Mateus 18 para esses crentes aí. Olha o que está escrito. Verso 18: eu afirmo a vocês, isso é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, igreja. E o que vocês permitirem na terra será permitido no céu. De novo, eu afirmo a vocês, isso é verdade. Que todas as vezes que 2 de vocês pedirem na terra a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Ele está falando, irmãos, que a menor célula possível precisa de muita coisa. A menor célula possível, 2 ou 3 membros. Isso aqui é muito poderoso. Não dá para ser menos do que isso. A menor célula que existe nessa igreja, a menor célula do seu ministério, a menor célula da sua igreja. Ei! Nós precisamos colocar isso para funcionar, irmãos. Nós precisamos pôr isso para funcionar. E por que não funciona? Porque nos falta a sabedoria, a revelação e o conhecimento pleno da palavra de Deus. Quer que isso aconteça? Coloque em prática. O ponto é que às vezes a gente começa a orar, irmão, ninguém sabe nem o que está orando. Todo mundo sai orando desgovernado, cada um ora por uma coisa, não tem concordância de nada com nada. Ei, se não tem concordância de nada por nada, tem alguma coisa estranha. Nós temos que ter concordância naquilo que nós oramos. Eu quero dizer para você que quando você se levanta em oração por uma causa, você e o seu irmão que está aí do seu lado, se vocês concordarem na terra, a Bíblia diz, foi ele que falou. Aqui não é Paulo falando, não é Pedro falando, não é Tiago falando, é Jesus falando. E Jesus disse para mim e para você, que se 2 pessoas concordassem aqui, seria também concordado nos céus. Irmãos, pelo amor de Deus, nós não somos vítimas, nós somos vitoriosos. Será que você está me ouvindo? Está na hora de nós orarmos corretamente, está na hora de tomarmos posição como igreja, está na hora de sermos sal, está na hora de sermos luz, está na hora de corrermos o mundo inteiro, ganharmos vidas, transformarmos famílias, através do poder do Evangelho, através do poder da palavra, através do nome de Jesus. Ei, está na hora de nós nos posicionarmos em Cristo Jesus. Já é a hora de dizer não para o diabo quando ele entra no teu casamento. Já é a hora de dizer não para Satanás quando ele entra na tua família, no meio dos teus filhos. Já está na hora de você dizer não para Satanás quando ele entra nas tuas finanças. Já está na hora de dizer não para Satanás com essa situação que você tem apanhado há tanto tempo. Vamos parar de ser vítimas, vamos nos posicionar em oração. Nós temos o nome de Jesus ao nosso favor. Aleluia! Concordância, diga concordância. Coloca aí, por favor, essa frase. 2 pessoas em concordância fazem mais que 2.000 pessoas em desunião. Podia botar essa igreja aqui, irmãos, para orar. Tudo discordado um do outro. Não tem autoridade, não tem poder nisso. Mas se 2 pessoas orarem por um propósito, em meu nome. Isso aqui é muito poderoso. Em meu nome. No nome que está acima de todo governo, de toda regra, de toda autoridade. Ei, em meu nome. Nós podemos mudar tudo no nome dele, diga aleluia. Em meu nome, diz a palavra. Ei, eu quero declarar que na autoridade do nome de Jesus, esse problema que está cercando a tua vida, a tua casa, a tua família, que está tirando a tua paz hoje, não é amanhã e não é depois, hoje, na autoridade do nome de Jesus, nós vamos sair daqui com as nossas vitórias nas mãos. Mas não é porque você está dizendo aleluia, amém, está glorificando. Nós vamos sair porque nós cremos na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque hoje você foi cheio de sabedoria, você recebeu revelação da palavra, você recebeu conhecimento da palavra. E se você entende o que é o nome de Jesus,
sem mim nada podeis fazer. Então, meu filho, a Bíblia diz: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Quantos aqui creem nisso? Quantos aqui tomam posse disso? Quantos aqui caminham por isso? Ei, nós podemos mudar toda e qualquer circunstância através da oração, no nome de Jesus. E hoje nós vamos viver isso. Se levanta aí no lugar onde você está, por favor.